Sejam bem-vindos ao Motiva e Inspira. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Monólogo filosófico. O poder silencioso do homem que aprendeu a não ser usado. Estilo: frio, denso, filosófico, com força emocional e provocativa. Inspirado em Maquiavel e Schopenhauer. Muito bem. Eles não te descartaram porque você não presta. Eles te descartaram porque você nunca aprendeu a ser inacessível. A maioria dos homens é tratada como um objeto utilitário. Enquanto serve, permanece. Quando já não serve, desaparece. Não porque seja inútil, mas porque nunca entendeu o jogo. Nunca leu as entrelinhas. Nunca teve coragem de ser o jogador ao invés da peça. Vivemos em um tempo onde o valor masculino foi reduzido à função. Se você não diverte, banca ou agrada, você é considerado irrelevante. Mas a culpa não está apenas nos olhos de quem julga. Está sobretudo na fraqueza de quem se entrega inteiro a alguém que nunca pediu por profundidade. Você quer respeito? Então aprenda o que os homens fracos ignoram. A primeira lei do poder masculino é não oferecer o seu coração a quem não ofereceu a alma. Homens caem porque confundem desejo com reciprocidade. Entregam-se rápido demais, falam demais, explicam demais e se tornam previsíveis. E o previsível cansa, o previsível morre. A força de um homem não está em ser compreendido, está em ser indecifrável. O mistério é uma arma. E todo homem que perdeu tudo num relacionamento, perdeu porque falou quando deveria ter calado, porque insistiu quando deveria ter sumido, porque amou quando deveria ter observado. Você não foi desrespeitado por falta de valor. Foi desrespeitado porque expôs demais a sua necessidade. E necessidade tem cheiro. E o cheiro da carência atrai predadores. Quanto mais você implora por amor, mais você ensina o outro que pode ser ignorado. Homens fortes não pedem presença. Eles se tornam tão escassos que a ausência grita. Eles não perseguem ninguém. Eles somem com elegância. Eles não mendigam atenção. Eles dominam o próprio silêncio até que o mundo os procure. No amor, no sexo, na convivência. O domínio é sempre de quem sente menos, mas o poder é de quem controla mais. Quem governa o próprio impulso governa o outro. Homens fracos querem ser escolhidos. Homens fortes escolhem. E, se necessário, ficam sozinhos. Porque já entenderam que a solidão temporária é preferível à convivência com quem te esvazia lentamente. Homens tolos querem provar que são bons. Homens sábios se tornam raros, porque já entenderam que o valor não está em ser bonzinho, está em ser necessário. E a necessidade é criada pelo vazio que você deixa, não pela presença que você oferece em excesso. É preciso aprender a se retirar antes de ser enxotado. É preciso aprender a observar antes de se declarar. É preciso aprender a se calar antes que suas palavras sejam usadas contra você. Pare de tentar conquistar pessoas que vivem para explorar. Pare de oferecer amor a quem só entende poder. Pare de insistir onde a reciprocidade morreu. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser estratégico. Precisa entender que muitas vezes o afeto sincero é lido como fraqueza, que o amor entregue cedo demais é confundido com desespero e que o respeito nasce, não do excesso de palavras, mas da firmeza silenciosa de quem sabe exatamente quando ir embora. Você quer ser respeitado? Então cultive o próprio valor com a mesma intensidade que você cultivava a ilusão. Desista de ser compreendido por todos e comece a ser lembrado como aquele que ninguém conseguiu decifrar. Homens que lideram emocionalmente não são os mais bonitos, nem os mais ricos. São os mais enigmáticos. Os que sabem desaparecer, os que sabem negar, os que sabem deixar claro que, se forem maltratados, não voltam mais. O respeito não nasce do que você diz, nasce daquilo que você não tolera. Não é a sua bondade que vai te proteger, é a sua frieza seletiva. A mulher que realmente te deseja não quer um servo emocional. Ela quer um homem que se imponha sem gritar, que saiba liderar sem controlar, que saiba tocar sem depender, que saiba amar sem se ajoelhar. O mundo não precisa de mais homens fofos, disponíveis e inseguros. Precisa de homens que aprenderam a ser sombra antes de serem luz,
de homens que sabem observar em silêncio e que, no momento certo, falam com a autoridade de quem não tem medo de perder, porque já perdeu o suficiente para entender o próprio valor. Seja você solteiro, casado ou divorciado, escute com atenção. O jogo mudou. E só os que dominam a si mesmos conseguem dominar os outros. A masculinidade não está em músculos, status ou seguidores. Está na habilidade silenciosa de ser um mistério, de manter a mente fria quando o corpo arde, de ser gentil sem ser fraco, e de entender que o verdadeiro poder de um homem começa quando ele para de correr atrás e passa a ser o caminho.